Está no ar o programa Dá-te a Conhecer. Bem-vindos ao Dá-te a Conhecer. Estamos de regresso para mais um programa dedicado ao projeto Dá-te a Conhecer, dinamizado pela incubadora de empresas Open, cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Na edição de hoje, voltamos ao tema da educação para apresentar mais um caso de boas práticas no que respeita a projetos desenvolvidos em contexto escolar. Falamos do Ponto e Vírgula, um jornal produzido há vários anos pelo agrupamento de escolas Marinha Grande Poente e que reúne docentes e alunos. Ao Dá-te a Conhecer, o professor José Nobre, coordenador do jornal Ponto e Vírgula, explica em que contexto surgiu este projeto que tem vindo a ser dinamizado ininterruptamente. O Ponto e Vírgula nasceu como Ponto e Vírgula, talvez em ano letivo 2005-2006, mas a Escola Calazans Duarte já tinha outros projetos idênticos. Eu vim para esta escola em 97, 98. Tínhamos uma revista que se chamava Contextos. Depois apareceu uma revista que era a Média, que era a revista da Mediateca, que ainda hoje existe. Noutros moldes deixou de ser em formato de papel, passou a ser só digital e é feita uma vez anualmente, que é mais ou menos o balanço que se faz do projeto da Mediateca. Depois, em 2005, a partir da equipa TIC, que era o plano tecnológico da educação que havia, criou-se uma equipa TIC e na equipa TIC, entre nós na equipa, resolvemos criar um jornal online que se chamava Ponto e Vírgula, foi a primeira vez que apareceu. Em 2007, 2008, concorremos ao concurso dos jornais escolares do público e ficamos em primeiro lugar em jornais online. Em 2010, a mesma coisa, só que ficamos em segundo, começamos a perder qualidade. Entretanto, esse projeto que era muito interessante do público acabou e, por acaso, este ano letivo vai voltar outra vez. Portanto, assim que soubermos o regulamento, que sairá neste primeiro trimestre deste ano, possivelmente iremos concorrer, quer seja em formato de papel, quer seja em formato digital. Portanto, isto é a idade que o GIC já tem. Já somos quase adolescentes, não é? Ele começou por ser só um projeto da equipa TIC, depois passou a ser um projeto individual e neste momento, desde 2010, 2011, passou a ser um projeto que se integrou, juntamos mais projetos. Neste caso, passou a haver uma coisa que se chama o GIC, que é o Gabinete de Imagem e Comunicação do agrupamento, em que este é o projeto mãe, digamos, e depois temos, entre outros, temos o Ponto e Vírgula, que faz parte. Isto porquê? Porque quase todos aqueles que são responsáveis por esses projetos acabavam por trabalhar como um só. Então houve a necessidade de criar um projeto só com esse nome, com essa designação, e acabamos por estar, todos os envolvidos nestes projetos acabam por estar envolvidos no projeto do Ponto e Vírgula, que é um dos que tem mais visibilidade em termos de comunidade escolar e fora, que tem mais visibilidade. É um projeto em jornal digital que sai todas as primeiras quartas-feiras de cada mês e depois, consoante a disponibilidade financeira, sai 2 ou 3 vezes por ano em formato de papel, encartado com o jornal da Marinha Grande. Agora, como nós optamos por um sistema de semestralidade, obviamente que o projeto também passa a ser um jornal por semestre, que é o que está neste momento. Já saiu o primeiro jornal e sairá o próximo em junho. E vai continuar a sair em formato digital todos os meses. Reforçar a ligação da escola à comunidade envolvente, potenciar o trabalho de equipa e dar a conhecer o que se passa no agrupamento são apenas alguns dos objetivos do Gabinete de Imagem e Comunicação, que tem a seu cargo o Ponto e Vírgula. Neste contexto, José Nobre realça que a aceitação do projeto tem sido muito positiva. O balanço que nós podemos fazer até determinada altura, nós não fazíamos a contabilização de visitas, por exemplo, online, desde 2014, 2015, salvo erro, ou 2016, se não me falha a memória, é 2016, passamos a ter na nossa página de internet, passamos a ter um contador e neste momento está com à volta de 230 mil visitas, que eu acho que para tão pouco tempo que tem, é um número significativo.
Eu não percebo muito bem como é que é feita a contagem, mas para contar mesmo temos que ler o artigo, não basta só estar a entrar na página, temos mesmo que clicar e ver a contagem, mas acho que é um número significativo, portanto quer dizer que chega a muita gente. E chega ainda mais gente quando é encartado com o Jornal da Marinha. Eu falo pelo feedback que vou tendo de alguns alunos e de alguns colegas, principalmente de alunos, eles gostam do formato papel. Apesar de serem nativos digitais, continuam a gostar do formato papel, até porque será mais fácil depois folhear e voltar sempre que querem e terem os exemplares em casa, mas muitos deles que às vezes escrevem para o jornal, pensam sempre que o jornal será para ser em papel e não sai todos os meses, como gostaríamos, se calhar. Para isso precisávamos de muito mais gente, é um projeto muito ambicioso, felizmente temos contado todos os anos entre a gente nova e alguns que se mantêm, vão mantendo pelo menos os 3 anos, estamos a falar a nível de secundário, e temos os jornalistas residentes, que são aqueles que é o núcleo duro do jornal e que têm liberdade total em termos editoriais para escreverem sobre o que quiserem. O coordenador do Ponto e Vírgula gostaria que mais colegas ajudassem na recolha da informação, tendo em conta o elevado número de projetos e eventos dinamizados no agrupamento Poente e que merecem ser notícia, elogiando também a capacidade da equipa que dirige. É um projeto muito interessante, dá muito trabalho. É pena que a escola tenha tantos projetos e que mesmo assim, apesar deste ser uma montra e que dá para dar visibilidade a esses projetos todos, não consigamos que toda a gente nos dê notícias ou que nos escreva notícias porque é impossível a equipa fará rubricas residentes, é impossível a equipa ir a todos os sítios e fazer a reportagem de todos os sítios, completamente impossível. Quem nos fazia isso muito era a Alice Marques, que era mesmo daquelas tipo pica-miolas, andava sempre atrás de toda a gente e sempre possível ia a todo lado, e era ela que fazia as reportagens todos e alguns alunos quando conseguiam, mas depois este ano então está mesmo assim impossível. A Alice infelizmente não está connosco este ano, mas portanto as notícias vamos esperando que sejam as pessoas a fazerem-nos chegar já as notícias, o que dificulta muito em termos de rubricas, dificulta muito essa mensagem, nem sempre se consegue passar, porque é um agrupamento que felizmente tem muitos projetos e tem muitas atividades, mas depois fazer chegar a quem de direito essas informações nem sempre é viável. De qualquer forma, e como se pode ver nesta última edição, notícias propriamente ditas sobre o agrupamento há poucas, mas depois temos as rubricas dos alunos residentes, jornalistas residentes, e este ano, esta última rubrica sobre o tema do Fernando Pessoa. Mas acho que o feedback que temos tido de toda a gente, até de colegas de outros agrupamentos, é como é que vocês conseguem, como é que se faz uma coisa tão interessante, como é que se consegue motivar os alunos, não faço ideia. Acho que é mesmo só quem gosta, e os alunos depois poderão falar por eles, que gostam deste tipo de atividades, porque são extracurriculares e ocupam muito tempo, e a arte de escrever nem sempre é bem vista, e não é uma coisa que seja muito apelativa para a grande maioria dos alunos. Mas os que cá estão são ótimos, 5 estrelas. Também a professora Alda Santos, envolvida no projeto há 3 anos, destaca a grande motivação e interesse dos alunos pelo jornal Ponto e Vírgula. Cada uma das edições, portanto, não exige grande preparação, porque os nossos jornalistas residentes, portanto, já estão neste projeto há algum tempo e têm rubricas que já estão ao seu cargo há algum tempo. Têm total liberdade editorial e muitos deles, para além das rubricas que têm mensalmente, fazem outro tipo de artigos de fundo, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, na última edição em papel, que o Diogo, para além da rubrica que tem, que é o M de Mulheres, fez também um texto de caráter muito filosófico, e depois, na sequência daquilo que o Zé disse também, naquele, digamos, suplemento dedicado a Fernando Pessoa, também participou, assim como a Débora, que é também uma das jornalistas residentes, que tem o Chamar a Música. Portanto, não é preciso motivá-los muito, gostam de escrever e acho que o fazem com imenso prazer, portanto isso, quem lê nota efetivamente isso. O meu trabalho, eu tenho uma rubrica, até por conta das minhas funções enquanto professora de Educação Especial, e todos os meses faço um artigo sobre a educação inclusiva, portanto tem a ver,
É uma rubrica que se chama Pontos e Vírgulas da Educação Inclusiva. Relativamente à preparação e depois à edição dos artigos, também não é preciso fazer grandes revisões, porque eles têm muito cuidado na escrita. É depois a parte, se calhar, mais do arranjo gráfico, porque as edições digitais têm especificidades a que o Zé nos obriga, não é? A que o Zé nos obriga, e depois em papel a mesma coisa. Motivação para os alunos. Já disse há pouco, não é preciso motivá-los. Aliás, qualquer repto ou desafio que nós lancemos, portanto, eles acatam. Ao Date a Conhecer, Alda Santos lembra a professora Alice Marques, uma das grandes dinamizadoras e entusiastas do projeto, e pede o envolvimento de mais colegas na produção do Ponto e Vírgula, que tem recebido críticas muito favoráveis da comunidade local. Temos também, para além dos alunos, este ano, alguns professores que estão também a colaborar. Temos o professor Jorge Alves, que tem a rubrica que se chama A Propósito de, portanto tem também liberdade editorial e faz textos a propósito de tudo. É um projeto, eu vim para aqui há 3 anos e fui puxada para este projeto por uma das mentoras, que é a professora Alice Marques, como o Zé disse, este ano não está connosco. Fui assim um bocadinho puxada, talvez pela minha formação de base, o facto de ser professora de português e de inglês de terceiro ciclo e secundário, de gostar de escrever. Portanto, ela puxou-me e começou-me a dizer: e escreves e fazes, e tu que és de educação especial e tens um ponto de vista, e isto e aquilo outro, pronto. E acabei por entrar também neste projeto. Este ano as coisas são ligeiramente diferentes. O acervo de trabalho é maior pelo facto de estarem apenas 2 pessoas à frente disto, portanto é o Zé e sou eu. Em tempo de revisão de textos, enfim, há ali assim algum cansaço, mas também não é muito quando se faz por gosto e quando se tem um coordenador que, enfim, que nos incentiva e que nos dá e que nos ajuda imenso. Gosto imenso de estar neste projeto, gosto imenso do Ponto e Vírgula. Tal como o Zé disse, o feedback tem sido extraordinário, sobretudo nesta última edição. Chamar também a atenção para o facto de os artigos que foram publicados acerca de Fernando Pessoa terem sido propostos por uma colega nossa, pela professora Sofia Duarte, que também, enfim, gosta muito de escrever e transmite isso mesmo aos seus alunos. Portanto, esta edição, conforme eu já tinha dito no início, portanto, e o Zé também referiu, fazer uma edição em papel fica muito caro. Tivemos apoios para isso, mas de qualquer maneira não são suficientes. Mas o jornal chegou a muita gente e muita gente gostou, portanto gostaram bastante, Houve pessoas, colegas nossos, como disse o Zé, de outros agrupamentos que falaram sobretudo da parte dos textos de Fernando Pessoa, dizendo que muitos deles, ou grande parte dos textos, tinham qualidade científica que não seria expectável em alunos de 12º ano. Há um outro pormenor que tem a ver com aquilo que o Zé disse há pouco, que é o facto de haver muitas atividades aqui no agrupamento, felizmente. No entanto, notícias sobre essas atividades depois não nos chegam. E nós, os dois, não conseguimos chegar a todo lado, de maneira nenhuma. Eu deixava esse apelo aos colegas que dinamizam essas atividades para nos fazerem chegar 2, 3, 4 linhas e uma fotografia seria o suficiente para dar a conhecer tudo aquilo de bom que se faz no agrupamento de escolas de Marinha Grande Poente. O Date a Conhecer falou também com Débora Francisco, aluna do 12º ano da área de Línguas e Humanidades, que explicou de que forma entrou neste projeto que considera ser uma experiência enriquecedora. Eu comecei neste projeto Ponto e Vírgula por volta do primeiro período do 11º ano. A minha professora de português, que já foi mencionada, a professora Sofia Duarte, entrou em contacto comigo porque na altura estava a decorrer um
um projeto de poesia associado à revista, e a professora Alice, também já mencionada, achou a minha participação muito interessante e pensou que se calhar eu tinha assim uma veia mais direcionada para a escrita e que poderia ajudá-la a substituir alunos que já tinham saído do jornal. Na verdade, a professora acertou completamente. A parte de participação no ponto e vírgula está mesmo relacionada com os meus planos para o futuro. Como sou uma aluna de Línguas e Humanidades, mas a minha vocação é mais para a parte das línguas, um dos meus desejos seria estudar então literatura, o que me poderá envolver na parte da edição e da escrita. Então a professora Alice contactou comigo, eu fui ao gabinete e ela começou a falar-me então da rubrica onde eu participo, do Chamar a Música. Os alunos que participavam, infelizmente, já tinham saído da escola, então ela, como moderava tanto a rubrica, pediu a minha ajuda e eu, como tenho algum interesse na música também, embora não saiba nada a níveis profissionais, comecei a tentar ajudar ao máximo possível, escrevendo sobre artistas, concertos a nível nacional, internacional, temas mesmo que a professora me propunha. E eu acho que tanto a nível pessoal como a nível escolar, currículo, é um projeto que nos favorece imenso porque crescemos, tanto como pessoas, como na parte mesmo ortográfica, porque os professores, os colegas dão-nos o nosso feedback e é muito importante. Aprendemos onde falta a vírgula, qual foi a palavra que os fascinou. Tem sempre uma parte diferente no nosso dia-a-dia, mesmo que não pareça, porque nós sabemos, tenho esta data, vou ter de meter os meus estudos nesta hora e depois meter a parte da escrita na outra hora seguinte, e eu acho que nos ajuda imenso, até para nos organizarmos um dia quando formos para a universidade e tivermos vários projetos. Mesmo até sair do 12º ano e sair da escola, porque vai ter de acontecer, se eu encontrar tempo para o fazer, eu penso que é continuar. Eu acho que a família acaba por ficar até mais orgulhosa do que propriamente os professores e os colegas. É claro que ficam também orgulhosos, mas a família tem sempre aquela parte diferente. A avó vê no jornal da Marinha Grande e diz: "Oh, eu vi o teu nome, eu vi o teu texto." Ou então os pais em casa, como sabem que eu gosto de escrita e gostava de investir, ficam interessados pelo facto de eu estar a trabalhar e de haver professores que me apoiem, por isso é muito positivo. Também o colega Diogo Heleno, do 12º ano da área de Ciências e Tecnologias, faz um balanço positivo da participação no ponto e vírgula enquanto jornalista, mostrando-se satisfeito pelo feedback que tem tido do projeto. Eu não me apresentei ao jornal, eu fui apresentado ao jornal pela professora Alice Marques também. Em 2017 eu participei num concurso, o Parlamento dos Jovens, que me levou a Lisboa e fui representar a escola enquanto repórter. E existia um concurso, associado a esse projeto, um concurso que tinha envolvido a reportagem que eu haveria de escrever nesses 3 dias, e eu precisei de alguém que me revisse o texto nessa altura. E o professor António Santos da Mediateca disse que um bom partido que eu poderia tomar seria contactar a professora Alice. Por isso mesmo é que eu lhe enviei e-mail e comecei a falar com ela, e foi a reação dela ao meu texto que fez com que eu quisesse participar no jornal, e ela própria me convidou a fazê-lo. E por isso mesmo, a partir desse ano, por isso 2017, ininterruptamente até este momento, eu tenho vindo a participar escrevendo na rubrica M de Mulheres. Inicialmente foi a professora Alice que me convidou a participar com essa rubrica, exatamente porque a aluna que estava responsável pela mesma já tinha abandonado a escola por causa do ensino superior, e então achou que eu seria a pessoa que melhor poderia completar essa lacuna, e até seria um bocado irónico ser um rapaz que estivesse a escrever acerca de uma rubrica como estas. E por outro lado, eu sendo Ciências e Tecnologias e não tendo um vínculo tão grande com a história e com a literatura, e sendo um rapaz que me interessa por essas áreas, seria uma maneira de não perder essa minha ligação à história e continuar a cultivar esse gosto que tenho, através exatamente desta rubrica, porque eu escrevo mensalmente acerca das mulheres que ficaram esquecidas na história, apesar, por causa do machismo que existiu durante muito tempo, das sociedades patriarcais, pronto. Por isso mesmo, é que eu aceitei o convite da professora. Quanto ao feedback que eu recebo dos meus colegas, sinceramente, no que tem a ver com a minha pessoa, a maior parte deles dizem simplesmente que não conseguem compreender a maior parte daquilo que eu escrevo devido a alguma complexidade que eu emprego na escrita. Mas aqueles que compreendem, pronto,
gostam e mandaram-me inclusivamente mensagem para o telemóvel a congratular pelo trabalho que tinha feito, inclusivamente devido a este ensaio sobre o Fernando Pessoa. E os meus professores é exatamente o mesmo. Eu tive alguns textos que eu publico, eu peço inclusivamente ajuda à minha professora de português para ela me dar alguma motivação, porque muitas das vezes eu escrevo não marcando um dia para o fazer, mas é assim qualquer coisa de sobrenatural que eu preciso que aconteça e preciso de alguém por vezes que me impinja essa inspiração. E por isso mesmo é que eu tento falar com vários professores, com vários colegas meus, para eles me tentarem dar uma ideia de que mulher é que eu vou falar agora desta vez. Quanto ao resto, os professores ajudam-me sempre que eu preciso, não só de português, de matemática também, aconteceu para a última publicação que eu fiz, e penso continuar a escrever. Não direi, como a Débora, que eu consiga fazer agora quando eu ingressar no ensino superior, porque vou estar também mais apartado da escola. Eu procuro entrar na Universidade do Porto e por isso a distância também. Claro que agora é mais fácil com todos os meios que temos para comunicar à distância, mas mesmo assim, considerando o curso que eu aspiro a seguir, que ainda não sei qual é que é, mas de todos aqueles que eu tenho idealizados são bastante exigentes, por isso logo se verá, mas caso haja oportunidade, falo-ei com gosto. No final do ano letivo, Débora Francisco espera ingressar no ensino superior e, por esse motivo, afastar-se do projeto, apelando aos colegas que agarrem o desafio e integrem a redação do Ponto e Vírgula. Para simplificar, eu acho que é mesmo pedirmos para os colegas se juntarem. Eu sei que pode ser um pouco pressão, mas eu sinto que há imensa gente na escola interessada na parte da escrita, jornalismo, e não fazem por não ter meio de ter coragem, e eu acho que se encontrarem um tempinho para se sentirem motivados pelos colegas, pelos pais, pelos professores. Pessoalmente sei que custa no início falar sobre o amor pela escrita, mas têm de tentar, porque senão nunca vão atingir os seus sonhos. E na vista de faltar tanta gente ao jornal, especialmente quando nós do 12º ano formos embora, eu acho importante que os alunos do agrupamento tentem dar o máximo e juntarem-se ao projeto do Ponto e Vírgula. Diogo Heleno também incentiva os colegas a participar no jornal Ponto e Vírgula, que tem sempre a porta aberta a novos colaboradores. Eu subscrevo o que a Débora disse, acrescentar também que para aqueles que, mesmo não querendo participar profundamente no projeto, poderão sempre enviar um texto que poderá ser publicado, por isso não é preciso haver regularidade, não é preciso ser exatamente fazer parte do núcleo duro, como chamam aqui, ao projeto, por isso qualquer coisa que tenham, que queiram ver publicado, que gostem, se vocês gostam também outros poderão gostar e até poderão ter uma surpresa, alguém vos ligar, mandar mensagem, dizer que bonito que escreveste, por isso se quiserem, está sempre a porta aberta. E o nosso programa fica hoje por aqui. Prometemos voltar em breve para dar a conhecer mais exemplos de boas práticas e os pontos fortes de um território com grandes potencialidades a vários níveis. Até lá! Dá-te a conhecer.